Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Farmacologia Animada, onde transformamos conceitos complexos da farmacologia em explicações claras e animadas. Eu sou Brenner, estudante de farmácia e seu guia nessa jornada pelo fascinante mundo dos medicamentos. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos medicamentos mais revolucionários dos últimos anos, o Mounjaro, nome comercial da tirzepatida. Este medicamento tem gerado grande interesse tanto na comunidade médica quanto entre pacientes por seus resultados impressionantes no tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade. Mas afinal, o que é o Mounjaro? Aprovado pelo FDA em maio de 2022, o Mounjaro é um medicamento desenvolvido pela Eli Lilly, que representa uma nova classe farmacológica, os agonistas duplos dos receptores GIP e GLP-1. Para entender sua importância, precisamos conhecer um pouco sobre os hormônios incretinas que são naturalmente produzidos em nosso organismo. Quando nos alimentamos, nosso intestino libera hormônios chamados incretinas, principalmente o GLP-1 e o GIP. Esses hormônios têm papel fundamental no controle da glicose no sangue, estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas quando os níveis de açúcar estão elevados. O Mounjaro é indicado principalmente para dois grupos de pacientes. Primeiro, para adultos com diabetes tipo 2, como complemento à dieta e exercícios físicos, podendo ser usado sozinho ou em combinação com outros medicamentos para diabetes. Segundo, para o tratamento da obesidade crônica em adultos com IMC igual ou superior a 30, ou com IMC igual ou superior a 27, que tenham pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão ou colesterol alto. Agora, vamos entender o que torna o Mounjaro tão especial, seu mecanismo de ação duplo. Diferentemente de medicamentos como o Ozempic, semaglutida, que ativa apenas os receptores de GLP-1, o Mounjaro ativa simultaneamente dois tipos de receptores, os de GLP-1 e os de GIP. Imagine que seu corpo é como uma orquestra, onde diversos instrumentos precisam tocar em harmonia para manter seus níveis de açúcar equilibrados. O Mounjaro seria como um maestro, que consegue reger dois grupos de instrumentos ao mesmo tempo, criando uma sinfonia metabólica mais potente. Vamos detalhar o que acontece quando o Mounjaro ativa cada um desses receptores. Quando ativa os receptores GLP-1 nas células beta do pâncreas, o Mounjaro estimula a liberação de insulina, mas isso é muito importante apenas quando os níveis de glicose estão elevados. Isso reduz o risco de hipoglicemia, um problema comum com outros medicamentos para diabetes. Além disso, o Mounjaro suprime a liberação de glucagon, um hormônio que aumenta a glicose sanguínea e retarda o esvaziamento gástrico, fazendo você se sentir satisfeito por mais tempo após as refeições. No cérebro, o Mounjaro atua em centros de controle do apetite, reduzindo a sensação de fome e aumentando a saciedade. Agora, quando ativa os receptores GIP, o Mounjaro potencializa ainda mais a secreção de insulina e melhora o metabolismo das gorduras. É como se o medicamento estivesse trabalhando em duas frentes simultaneamente, controlando o açúcar no sangue e ajudando seu corpo a utilizar melhor as gorduras armazenadas. Para os profissionais de saúde que nos assistem, é importante destacar que estudos mostram que esta ação sinérgica nos receptores GIP e GLP-1 resulta em efeitos que superam a eficácia da ativação isolada de qualquer um dos receptores, proporcionando controle glicêmico superior e maior perda de peso. Os resultados clínicos do Mounjaro são realmente impressionantes. Vamos analisar o que mostram os principais estudos. O Programa de Estudos Clínicos SURPASS comparou o Mounjaro com placebo e outros tratamentos para diabetes tipo 2, incluindo o Ozempic e insulinas. Em termos de controle glicêmico, o Mounjaro demonstrou reduções de hemoglobina glicada, HbA1c, de 1,8% a 2,5%, dependendo da dose, superando as reduções observadas com semaglutida, 1,5%, e insulina, 1,3%. Quanto à perda de peso,
Os resultados são ainda mais impressionantes. Pacientes usando a dose mais alta de Mounjaro perderam, em média, 13% do peso corporal. Em pessoas com obesidade sem diabetes, a perda chegou a 15-20% do peso inicial em 72 semanas. O Mounjaro vem em canetas pré-preenchidas de dose única e é administrado uma vez por semana, via injeção subcutânea, no abdômen, coxa ou parte superior do braço. O tratamento começa com uma dose baixa de 2,5 mg por semana, durante o primeiro mês, para que o corpo se adapte gradualmente. Depois a dose é aumentada para 5 mg e pode ser incrementada a cada 4 semanas, até atingir a dose máxima de 15 mg, dependendo da resposta e tolerabilidade do paciente. Esta titulação gradual é fundamental para minimizar os efeitos colaterais gastrointestinais, que são os mais comuns com este medicamento. Como todo medicamento, o Mounjaro também pode causar efeitos colaterais. É importante conhecê-los para saber o que esperar durante o tratamento. Os efeitos colaterais mais comuns são gastrointestinais, incluindo náusea, que afeta 12-24% dos pacientes, diarreia em 15-17%, vômito em 6-10%, constipação em 5-7% e dor abdominal em 5-6% dos pacientes. A boa notícia é que estes efeitos são geralmente leves a moderados e tendem a melhorar dentro de algumas semanas após o início do tratamento. Pense neles como um período de adaptação, semelhante ao que acontece quando você começa uma nova atividade física. Efeitos colaterais mais graves, embora raros, incluem pancreatite aguda, hipoglicemia, principalmente quando usado com insulina, reações alérgicas e problemas na vesícula biliar. Para os profissionais de saúde, é importante destacar que o Mounjaro é contraindicado em pacientes com história pessoal ou familiar, de carcinoma medular de tireoide ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Também não é recomendado durante a gravidez e amamentação, devido à falta de estudos de segurança nestas populações. Pacientes com histórico de pancreatite, doença gastrointestinal grave ou retinopatia diabética devem ser monitorados cuidadosamente durante o tratamento. Uma curiosidade importante: o Mounjaro pode afetar a absorção de medicamentos orais devido ao retardo do esvaziamento gástrico. Por isso, medicamentos como anticoncepcionais orais devem ser tomados pelo menos 4 horas antes da injeção de tirzepatida. Como o Mounjaro se compara a outros medicamentos similares? Vamos analisar. Comparado ao Ozempic ou Wegovy, semaglutida, o Mounjaro demonstrou maior redução de hemoglobina glicada e maior perda de peso nos estudos clínicos. Enquanto o Ozempic proporciona reduções de HbA1c de 1,0-1,8%, o Mounjaro alcança 1,8-2,5%. Em termos de perda de peso, o Mounjaro proporciona 7-13% em pacientes com diabetes e até 20% em não diabéticos, enquanto o Ozempic oferece 6-10% e o Wegovy 15-17%. Comparado às insulinas, a grande vantagem do Mounjaro é que, enquanto as insulinas geralmente causam ganho de peso, o Mounjaro promove perda significativa. Além disso, o risco de hipoglicemia é muito menor com o Mounjaro. Outra vantagem prática é a administração semanal do Mounjaro, em contraste com as múltiplas injeções diárias que muitos regimes de insulina exigem. Para finalizar, vamos compartilhar algumas curiosidades interessantes sobre o Mounjaro. Você sabia que o nome Mounjaro foi escolhido para evocar a ideia de montanha, como o Monte Kilimanjaro? Isso simboliza o pico de eficácia no controle glicêmico e perda de peso que o medicamento proporciona. O desenvolvimento da tirzepatida levou mais de 10 anos de pesquisa e bilhões de dólares de investimento. A molécula é um híbrido baseado na estrutura do GIP humano, modificada para ativar também o receptor de GLP-1. Assim como acontece com o Ozempic, a rápida perda de peso com o Mounjaro pode levar ao chamado Ozempic Face, o envelhecimento facial acelerado em alguns pacientes, devido à perda de gordura facial. Quanto ao armazenamento,
o Mounjaro deve ser mantido sob refrigeração entre 10 dC e 8 dC antes do uso. Para viagens, recomenda-se o uso de bolsas térmicas apropriadas para garantir a conservação do medicamento. Por fim, é importante desmistificar. O Mounjaro não é apenas para pessoas com diabetes. É aprovado também para obesidade sem diabetes. E os melhores resultados são obtidos quando combinado com mudanças no estilo de vida, incluindo dieta equilibrada e exercícios físicos. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Farmacologia Animada. Esperamos que estas informações sobre o Mounjaro tenham sido úteis e esclarecedoras. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se interessar e, principalmente, se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre farmacologia explicada de forma clara e animada. Ative também o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. Estamos sempre abertos a sugestões de temas, então deixe nos comentários qual medicamento ou classe farmacológica você gostaria que abordássemos em nossos próximos vídeos. Lembre-se, conhecimento sobre medicamentos é fundamental para um tratamento seguro e eficaz. Nunca inicie, interrompa ou altere medicamentos sem orientação médica. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo da Farmacologia Animada.